19 de agosto de 1945 e o bombardeiro B-29 chamado Boxcar está cruzando os céus do Japão carregando uma bomba atômica de plutônio, apelidada de Fat Man. Dentro da aeronave, a tripulação americana sabe exatamente o que essa arma pode fazer, porque apenas 3 dias antes, outra bomba atômica havia obliterado completamente a cidade de Hiroshima, matando instantaneamente dezenas de milhares de pessoas e condenando dezenas de milhares mais a uma morte lenta por radiação. Agora eles estão indo para Kokura, uma cidade industrial na ilha de Kyushu, que foi cuidadosamente selecionada como o próximo alvo. Os pilotos têm ordens claras. Eles devem identificar o ponto de lançamento visualmente. Nada de bombardeio por radar ou instrumentos. A precisão é crucial porque os Estados Unidos querem que o mundo veja exatamente o que essas novas armas podem fazer. Mas quando o Boxcar se aproxima de Kokura naquela manhã, algo inesperado está acontecendo. A cidade está coberta por nuvens densas e uma camada espessa de fumaça que obscurece completamente o solo. Os pilotos circulam a área procurando uma abertura nas nuvens, uma chance de ver o alvo abaixo deles, mas não conseguem. Eles fazem uma segunda passagem sobre a cidade. Ainda nada. A fumaça permanece impenetrável. Uma terceira tentativa. O resultado é o mesmo. E agora eles têm um problema sério. O combustível está acabando. Eles perderam tempo demais circulando sobre Kokura e precisam tomar uma decisão rapidamente. Ou voltam para a base com uma bomba atômica não detonada, arriscando um pouso catastrófico, ou seguem para o alvo secundário. A tripulação decide seguir para Nagasaki. E é aqui que a história se torna profundamente perturbadora porque essa decisão, tomada por causa de algumas nuvens e fumaça, determinou qual cidade japonesa seria apagada do mapa e qual seria poupada. Kokura escapou por pura sorte climática, enquanto Nagasaki, que nem era o alvo prioritário, sofreu uma devastação que matou aproximadamente 70 mil pessoas naquele ano. Mas para entender completamente o significado dessa reviravolta do destino, precisamos voltar um pouco e compreender por que Kokura foi escolhida em primeiro lugar e o que aquela fumaça estava fazendo no céu naquela manhã específica. Kokura não era uma cidade qualquer. Ela era um dos centros industriais e militares mais importantes do Japão durante a Segunda Guerra Mundial. A cidade abrigava o arsenal do exército de Kokura, uma das maiores instalações de produção de armas do país. Esse arsenal produzia rifles, metralhadoras, munições e outros equipamentos militares essenciais para o esforço de guerra japonês. Havia também fábricas que fabricavam componentes para aviões e outros materiais bélicos. Para os planejadores militares americanos, isso fazia de Kokura um alvo perfeitamente legítimo dentro da lógica brutal da guerra total. A estratégia de bombardeio americana no final da guerra havia evoluído para atingir não apenas instalações militares, mas toda a capacidade industrial e econômica do inimigo. A ideia era destruir a vontade e a capacidade do Japão de continuar lutando. Hiroshima tinha sido escolhida como o primeiro alvo atômico por razões similares. Era uma cidade com instalações militares significativas, uma base importante do exército japonês e um centro de comunicações. Mas havia também uma dimensão psicológica. Os americanos queriam escolher cidades que ainda não tivessem sido fortemente bombardeadas pelos ataques convencionais para que o impacto destrutivo da bomba atômica pudesse ser claramente avaliado e para que o choque psicológico sobre o governo japonês fosse máximo. Kokura atendia a esses critérios perfeitamente. A cidade tinha grande valor militar e industrial, mas ainda estava relativamente intacta. Ela foi colocada na lista de alvos potenciais, junto com outras cidades como Niigata, Hiroshima e Nagasaki. Quando chegou a hora de escolher o segundo alvo após Hiroshima, Kokura foi selecionada como prioridade número 1, com Nagasaki como alternativa caso problemas impedissem o bombardeio da primeira. E problemas aconteceram, mas não eram os problemas que alguém poderia ter previsto. Vamos examinar o que criou aquela camada fatal de fumaça sobre Kokura. Na noite anterior, em 8 de agosto, bombardeiros americanos haviam atacado Yahata,
uma cidade industrial muito próxima a Kokura. Esse ataque convencional com bombas incendiárias havia provocado incêndios massivos que ainda estavam queimando na manhã seguinte. A fumaça desses incêndios se espalhou pela região, misturando-se com nuvens baixas e névoa natural, para criar condições de visibilidade extremamente pobres sobre Kokura. Alguns historiadores também sugerem que trabalhadores japoneses em Kokura, ao perceber a aproximação do bombardeiro, podem ter deliberadamente criado cortinas de fumaça adicionais, queimando alcatrão e outros materiais para obscurecer a cidade. Se isso realmente aconteceu, foi uma medida defensiva improvisada baseada em rumores e medo, não em inteligência precisa sobre o que estava vindo. Ninguém em Kokura sabia que o Boxcar carregava uma bomba atômica. Eles apenas sabiam que um bombardeiro americano estava circulando sobre a cidade e precisavam fazer algo. Então o Major Charles Sweeney, comandante do Boxcar, enfrentou uma escolha impossível. Suas ordens eram claras sobre bombardeio visual apenas, mas ele estava ficando sem combustível. Havia também caças japoneses que poderiam interceptá-los se permanecessem na área por muito tempo, e carregar uma bomba atômica de volta para a base era extremamente arriscado. Se algo desse errado no pouso, a explosão poderia devastar sua própria base. Sweeney tomou a decisão de seguir para Nagasaki. Mas mesmo essa escolha foi complicada porque quando chegaram a Nagasaki, a cidade também estava parcialmente coberta por nuvens. A tripulação fez sua aproximação e estava prestes a bombardear usando radar, violando suas ordens originais, quando uma pequena abertura nas nuvens apareceu nos últimos segundos. Eles puderam ver parte da cidade e lançaram a bomba. Fat Man explodiu sobre o Vale de Urakami em Nagasaki às 11h02 da manhã. A explosão liberou energia equivalente a 21 quilotons de TNT. O calor inicial da explosão atingiu milhares de graus, vaporizando pessoas próximas ao hipocentro instantaneamente. A onda de choque que se seguiu demoliu edifícios a quilômetros de distância. A radiação começou a envenenar sobreviventes que pareciam inicialmente ilesos. Cerca de 70 mil pessoas morreram até o final de 1945. Dezenas de milhares mais morreriam nos anos seguintes de câncer e outras doenças relacionadas à radiação. Enquanto isso, 380 quilômetros ao norte, a vida em Kokura continuou. As pessoas na cidade souberam mais tarde naquele dia que algo terrível havia acontecido em Nagasaki, mas levou tempo para compreenderem completamente quão perto tinham chegado do mesmo destino. A história de Kokura poderia ter terminado ali como uma nota de rodapé peculiar na história da Segunda Guerra Mundial, mas algo notável aconteceu nas décadas seguintes. A expressão Kokura no Un, que significa sorte de Kokura, entrou no vocabulário japonês. As pessoas começaram a usar essa frase para descrever situações em que alguém escapa de um desastre por puro acaso, por estar no lugar certo na hora certa, ou por fatores completamente fora de seu controle. A expressão captura algo profundo sobre como entendemos destino, escolha e acaso. Porque o que aconteceu em Kokura e Nagasaki naquele dia não teve nada a ver com as ações ou escolhas das pessoas nessas cidades. Não foi porque Kokura era mais virtuosa ou Nagasaki mais culpada. Foi simplesmente porque o céu estava coberto em um lugar e limpo no outro. Foi porque um bombardeio convencional na noite anterior criou fumaça que flutuou na direção errada ou certa, dependendo de sua perspectiva. Foi porque o combustível estava acabando e uma decisão precisava ser tomada rapidamente. Pense nisso por um momento. Se o vento tivesse soprado de uma direção diferente naquela manhã, dispersando a fumaça sobre Kokura, se os incêndios em Yahata tivessem sido extinguidos algumas horas antes, se o Boxcar tivesse carregado um pouco mais de combustível, se os pilotos tivessem decidido fazer uma quarta passagem sobre Kokura, se as nuvens sobre Nagasaki não tivessem se aberto naqueles segundos cruciais. Qualquer uma dessas pequenas variáveis poderia ter mudado tudo. Kokura teria sido destruída e Nagasaki poupada. Ou talvez ambas teriam sido poupadas se problemas técnicos ou climáticos tivessem forçado a missão a ser abortada completamente. Isso nos confronta com uma verdade desconfortável sobre eventos históricos massivos. Nós gostamos de pensar que a história segue algum tipo de lógica, que grandes eventos têm grandes causas. Estudamos as decisões de líderes,
as condições econômicas, as ideologias políticas, os movimentos de exércitos. Construímos narrativas que fazem parecer que o que aconteceu tinha que acontecer daquela forma. Mas a história de Kokura revela que às vezes cidades inteiras vivem ou morrem por causa de padrões climáticos. Dezenas de milhares de vidas são determinadas pela direção do vento. O destino de gerações é decidido pela quantidade de combustível em um avião. Isso não significa que escolhas humanas não importam. As escolhas que levaram a aquele momento foram enormes e consequentes. A decisão de desenvolver armas atômicas. A decisão de usá-las contra cidades civis. A recusa do governo japonês em se render após Hiroshima. Todas essas foram escolhas humanas com peso tremendo. Mas uma vez que essas grandes escolhas foram feitas, uma vez que o bombardeiro estava no ar com sua carga mortal, o destino específico de Kokura versus Nagasaki veio para detalhes absurdamente pequenos. E aqui está algo que torna isso ainda mais perturbador. Os sobreviventes de Nagasaki, conhecidos como Hibakusha, carregam até hoje as cicatrizes físicas e psicológicas daquele dia. Suas vidas foram fundamentalmente alteradas por algo que aconteceu porque as nuvens estavam posicionadas de uma certa forma. Enquanto isso, pessoas em Kokura que poderiam facilmente ter sido Hibakusha continuaram suas vidas, tiveram filhos, construíram carreiras, envelheceram naturalmente. A única diferença entre esses dois grupos de pessoas foi meteorologia. Há também uma dimensão moral complicada aqui. Alguns em Kokura sentiram culpa de sobrevivente quando souberam o que aconteceu com Nagasaki. Eles foram poupados enquanto outra cidade sofreu em seu lugar. Obviamente, eles não eram responsáveis pela decisão de lançar a bomba, mas o conhecimento de que sua sorte foi a tragédia de outra cidade criou um tipo estranho de dívida psicológica. E quanto aos pilotos e tripulantes do Boxcar, como eles processaram essa sequência de eventos? Eles cumpriram suas ordens e lançaram uma arma de destruição em massa, mas o alvo acabou sendo diferente do planejado por razões completamente fora de seu controle. Alguns dos tripulantes mais tarde expressaram ambivalência sobre as missões atômicas. Outros defenderam as ações como necessárias para terminar a guerra e salvar vidas que teriam sido perdidas em uma invasão do Japão. Mas certamente deve ter sido psicologicamente estranho saber que se você tivesse esperado mais 15 minutos sobre Kokura, ou se tivesse tomado uma rota ligeiramente diferente, ou se tivesse interpretado as ordens de forma diferente, dezenas de milhares de pessoas diferentes teriam morrido. A história de Kokura também nos faz confrontar questões sobre como comemoramos ou lembramos eventos históricos. Nagasaki tem memoriais, museus, cerimônias anuais de lembrança. O mundo conhece os nomes de Hiroshima e Nagasaki como símbolos da era atômica, mas Kokura permanece relativamente desconhecida fora do Japão. Não há memorial internacional para a cidade que quase foi destruída. Não há momento de silêncio global para as vidas que quase foram perdidas. Isso faz sentido de certa forma porque você não pode comemorar algo que não aconteceu. Mas também significa que perdemos parte da história. Perdemos a lição sobre quão arbitrários esses momentos podem ser. Alguns historiadores argumentam que deveríamos prestar mais atenção a Kokura precisamente porque ela foi poupada. A história da cidade nos lembra que para cada evento histórico que conhecemos, existem incontáveis eventos alternativos que quase aconteceram. Existem milhões de futuros possíveis que foram cortados por acidentes, coincidências e acasos. E talvez entender isso nos torne mais humildes sobre nossa capacidade de prever ou controlar o futuro. Hoje Kokura foi absorvida pela cidade maior de Kitakyushu. Os arsenais e fábricas militares se foram há muito tempo. A cidade é pacífica e próspera. Mas a expressão Kokura no permanece na língua japonesa como um lembrete linguístico daquele dia em agosto, quando nuvens e fumaça determinaram o destino de centenas de milhares de pessoas. E talvez a lição final aqui seja sobre como pensamos sobre sorte e destino. Quando dizemos que alguém teve sorte, geralmente queremos dizer que coisas boas aconteceram com eles por acaso. Mas a sorte de Kokura foi simplesmente não ser aniquilada. Foi a sorte de continuar existindo. E isso revela algo sobre o mundo em que vivemos, especialmente durante a guerra. O padrão não é paz e segurança, é caos e perigo.
A sorte não é quando coisas extraordinariamente boas acontecem, é quando coisas extraordinariamente terríveis não acontecem. 70 anos depois, vale a pena lembrar que pequenas mudanças em condições climáticas determinaram se uma cidade japonesa continuaria existindo ou se tornaria um símbolo global de devastação nuclear. Vale a pena lembrar que decisões tomadas em frações de segundo por pessoas sob estresse extremo mudaram o curso de milhões de vidas. E vale a pena perguntar que outras cidades, que outras pessoas, que outros futuros foram salvos ou destruídos por detalhes igualmente pequenos que nunca conheceremos.